Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou a criação da lei, falou em um comunicado sobre a importância e desafios que a norma ainda enfrenta. Vamos acompanhar. Há 18 anos a lei que leva o meu nome e é resultado da minha história, foi criada e se transformou em uma bandeira de luta. Nela, o primeiro artigo descreve o grande desafio de criar instrumentos para combater e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ao mesmo tempo, também é preciso ter instrumentos eficientes para garantir a aplicação da lei de maneira completa, sem brechas para impunidade e negligências. Há 18 anos, a Lei Maria da Penha está à disposição de toda e qualquer mulher em situação de violência, em qualquer lugar do Brasil, seja qual for a sua raça ou etnia, sua classe social, sua posição política ou sua formação. Eu trago sempre a certeza de que a Lei Maria da Penha é um dos instrumentos jurídicos mais eficientes que temos para garantir a dignidade da mulher. E isso não é porque ela traz princípios de proteção à mulher em situação de violência, mas também por ser uma lei elaborada como uma política pública de prevenção, proteção, empoderamento e promoção dos direitos humanos, possibilitando o acesso à justiça de gênero, à equidade e à autonomia para todas as mulheres. E para entender o contexto dessa lei ao longo dos anos, a gente entrevista agora a Suelen Paulino, que é advogada especializada em Direito Criminal e Direito de Família, com pós-graduação em Direito da Mulher. Olá, Suelen, uma boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Hora News. Ótima tarde, Renata. Tudo bem? É um prazer falar com você. O prazer é nosso. Suelen, nós estamos falando hoje de uma lei que está completando maioridade. São 18 anos da Lei Maria da Penha e o que nós acompanhamos no Brasil são números cada vez maiores de violência e morte de mulheres. O que está acontecendo? Porque, infelizmente, essa é a nossa realidade atualmente. Renata, sendo bem sincera, a Lei Maria da Penha ela trouxe vários benefícios, né, para as mulheres, mas também a ausência de recurso, né? Então, do atendimento, do juizado, essa parte da eficácia da lei na prática mesmo, ela acaba sendo muito falha ainda atualmente. Portanto, justamente essa é a nossa falha na Lei Maria da Penha, na eficácia da aplicação da lei. A cultura da violência também, né, ela cresce drasticamente, então isso acaba acentuando cada vez mais a violência doméstica e a dificuldade da aplicação da lei. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, atribuiu o crescimento dessa violência também a um certo desconhecimento de direitos, porque, segundo ela, a lei não chega a todos os cantos do país. Um levantamento feito pelo Observatório da Mulher contra a Violência, que foi divulgado no começo desse ano, revelou que 8 em cada 10 mulheres se consideram mal informadas a respeito da Lei Maria da Penha. Essa falta de conhecimento acaba abrindo brechas para que muitos homens continuem agindo? Com certeza, a ausência da comunicação, a ausência dessa manifestação de campanhas, né, que acabem agregando cada vez mais com a Lei Maria da Penha, ela dificulta as vítimas a terem ciência dos seus direitos, de como ela abrange receber a mulher. Então, muitas vezes, nossos direitos como mulheres, eles acabam sendo restritos justamente pela falta de informação. Então, essa ausência, esse fortalecimento deve ser feito justamente para a gente consiga, sim, saber dos nossos direitos e colocá-los em prática. Justamente a falta disso acaba penalizando a mulher em si e incentivando ainda mais os atos de violência dos homens. E na tentativa de ampliar o combate a esse tipo de violência, o Ministério da Mulher lançou, como a gente mostrou na reportagem, o novo 180, que tem o objetivo de tornar o serviço mais ágil e também com maior integração com os órgãos de polícia. Nós podemos dizer que muitos casos, eles não são resolvidos pela falta de coordenação das autoridades e dos órgãos responsáveis? Com certeza. O Ligue 180 ele é um centro de atendimento para a mulher disponível 24 horas por dia. Ele é para denúncia, orientação e informação desse tipo de serviço.
Porém, quando acontece a falta do preparo das pessoas que vão receber uma mulher vítima de violência doméstica, acaba que danifica a aplicação da lei em cima dos casos. Então, deve haver esse preparo maior diante das pessoas que estão sendo vítimas de violência doméstica e um preparo para poder atender essas pessoas que são vítimas, no caso, né? Então, tem que haver esse incentivo de políticas públicas para que atenda melhor essas pessoas e saibam recebê-las de uma maneira mais abrangente. Ao longo dos anos, a lei foi passando por algumas atualizações. No ano passado, o presidente Lula sancionou mudanças para garantir que medidas protetivas de urgência fossem concedidas no momento em que a mulher fizesse a denúncia a uma autoridade policial. Essas alterações, de fato, dão mais segurança às vítimas, já que a maioria tem medo de denunciar? Com certeza, essas medidas protetivas, elas são as ordens judiciais que vão garantir, em parte, que a preservação da vítima, né? Então, quando acontece essa imposição rápida da aplicação da lei, a gente acaba tendo um respeito maior. Então, essas alterações, com certeza, foram extremamente favoráveis para a aplicação da Lei Maria da Penha. Eu falei sobre medo, mas também a vergonha é um fator importantíssimo em muitas situações. Grande parte se cala pensando o que os outros vão achar, porque se sentem culpadas. Porque eu deixei chegar a esse ponto, também muitas pensam, achando que elas têm culpa naquilo que estão vivendo, né? E também tem um acréscimo que muitas mulheres de classes baixas, pobres, acabam aceitando a violência que sofrem por não terem como se sustentar sozinhas. Todos esses fatores aí que eu citei são determinantes, acabam refletindo em uma grande subnotificação também? Todos esses fatores que dificultam a aplicação da lei. Justamente porque a mulher, ela se sente desprotegida, ela se sente envergonhada, ela se sente, de certa forma, ela se minimiza, né? Então, ela acha que ela é culpada pelo que está acontecendo, ou às vezes sequer percebe a gravidade, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, não estamos só falando de violência física, estamos falando de violência moral, violência patrimonial, a própria violência física, ou seja, todos os tipos de violência que a mulher sofre, ela às vezes não tem nem noção daquilo que está acontecendo. Então, quando ela toma proporção do impacto que foi causado na vida dela, ela começa a procurar os caminhos, né? Mas essa vergonha, essa timidez, esses sentimentos que foram agora apontados por você, realmente eles são extremamente o ponto mais fraco que nós temos para poder realmente aplicar a lei, porque a gente conseguindo conscientizar a mulher e abraçá-la, acalentá-la, trazer essa segurança para ela, né, no berço da Lei Maria da Penha, acredito que vai acontecer dela ser mais impositiva, dela ser mais positiva também para as mulheres. Então, acredito que trazendo a mulher para nós, acalentando a mulher e fazendo com que ela se sinta protegida, mudando esse cenário, a gente consiga mudar também os índices de violência que não são punidos, né? Muitos especialistas afirmam acreditar que parte da solução seria fazer uma reeducação dos agressores, porque apenas afastar aquele cidadão da família não vai resolver, ele vai acabar reproduzindo todo aquele comportamento agressivo com outras pessoas. E aí fica a pergunta, né? Como fazer isso? É uma etapa fundamental e necessária para reduzir esses índices tão preocupantes que temos hoje? Renata, sendo bem sincera, a lei, falando da parte criminal, todos os crimes cometidos, eles passam por essa parte de ressocialização. Até a cadeia, propriamente dita, ela é um meio de ressocialização. Então, o que acontece? No caso das mulheres, eu acredito que deveria ter uma parte segregada para poder falar um pouco mais sobre a mulher. Então, trazer realmente essa posição para o agressor do que ele causou, né? Porque que nem você mesmo apontou, o afastamento, a proibição de contato, de aproximação, a suspensão de porte de arma, que são algumas das medidas protetivas, às vezes acabam não sendo tão eficientes, porque, de certa forma, a gente não pode garantir o amanhã de uma mulher. E não é sempre que a lei ela vai estar o tempo todo sendo aplicada e a segurança propriamente dita daquela mulher vai estar sendo resguardada. Então, quando estamos diante desse cenário, temos que realmente pontuar uma ressocialização.
ser ressocializado e entender a gravidade do que ele fez com aquela mulher, para que não faça com nenhuma outra pessoa, nem com a própria vítima. E quando a gente está falando também de medida protetiva, quantas mulheres nós noticiamos aqui ao longo da nossa programação que estavam sob medida protetiva e acabam sendo mortas pelos ex-companheiros ou pelo atual companheiro? Quer dizer, onde que está ocorrendo a falha nesse sentido? São mulheres que estavam com medida protetiva e entram para as estatísticas de feminicídio. Justamente, Renata. Então, esse é o nosso ponto. O que acontece? Muitas mulheres acabam não apresentando essa queixa justamente pelo fato de que ela fala, bom, mas o que vai adiantar? Amanhã ou depois eu posso estar morta. O que vai adiantar? Amanhã ele está no meu portão, a mensagem vai estar no meu celular, entende? Então, assim, muitas mulheres acabam não fazendo por não acreditar na eficácia da Lei Maria da Penha. Então, a falta de recurso, como eu já havia falado, a cultura de violência, dificuldade capacitação e treinamento das pessoas que estão aplicando a lei, essa de policiais, de juízes, que garantem realmente de forma adequada e sensível, e além de tudo, óbvio, o apoio às mulheres, às vítimas, são essenciais para garantir que aquela Lei Maria da Penha faça valer a pena, porque caso contrário, mais vai aumentar o número de feminicídio e as leis aplicadas da Maria da Penha ela não vai ter tanta eficiência. Quando a gente fala em violência, logo vem à nossa cabeça a violência física, mas como você falou agora há pouco, existe também a violência psicológica, a patrimonial, de marido que não deixa a esposa trabalhar ou que se apropria ali dos seus rendimentos. Como acontece esse tipo de violência e quais seriam os tipos mais comuns? O mais comum, sem dúvida, é a moral. Diminuir a mulher. Então, você é fraca, você não vale nada, ou uma roupa que ela utiliza, então essa vestimenta é inapropriada, palavras de baixo calão, xingamentos, né? Então, tudo isso engloba a questão da moralidade, né? Partindo da moralidade, que normalmente começa gradativo, né? Então, a mulher, ela passa pela questão da violência moral, a partir disso vem a violência física, né, que é o primeiro empurrão, o primeiro tapa na cara, o primeiro puxão de cabelo, e a partir disso vem vindo as outras violências e acaba virando aquela avalanche. Foi por isso que eu apontei. Às vezes a mulher ela acaba não tendo noção daquilo que está acontecendo com ela, e de fato ela não acredita também, né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando dos tipos de violência, temos que ficar atentos principalmente à moral e à física. A patrimonial é uma que menos ocorre, porque seria justamente essa de questão de se apropriarem devidamente do dinheiro da mulher, ou então não permitir que ela trabalhe e acabe não a sustentando também, não dê essa contrapartida, né? De forma bem simplória falando, né? Mas seria basicamente isso. E quais são os sinais de alerta para que mulheres fiquem atentas e consigam agir antes de se tornarem vítimas? Os famosos traços abusivos, né? Quando a gente está falando de violência, conforme eu havia dito anteriormente, estamos falando da violência moral, então começando com xingamento, quando começar um desrespeito, né? Uma falta de espaço, né? Então, várias circunstâncias pequenas que vão gerar, de fato, uma questão maior, né? Que seria justamente a violência moral, a violência física. Então, se atentar aos detalhes, estar atenta aos detalhes que são causados dentro de um relacionamento, dentro de um convívio, enfim, dentro do seu ciclo social. Porque também a gente não está falando só de violência contra a mulher, não é só homem e mulher, estamos falando também de padrasto, estamos falando também de filhos, estamos falando da pessoa mulher para com o homem, né? Então tem que ficar atenta a todos os detalhes do seu convívio social. E uma mulher que sofre qualquer tipo de violência hoje dentro de casa, ela vai lá, ela denuncia, muitas recebem essa medida protetiva ou não. Qual que é o decorrer do processo e o tipo de punição que esse agressor pode ter? Vamos lá, Renata. Olha, quando uma pessoa ela realmente sofre uma violência doméstica e ela faz a denúncia, nesse primeiro passo da denúncia, ela pode ser feita por um advogado ou pode ser feita juntamente em um processo judicial ou por meio de um boletim de ocorrência na própria delegacia.
Nesse próprio boletim de ocorrência, já vai ser dada a imediata aplicação das medidas protetivas, que é aquelas que eu havia citado, como afastamento do agressor, proibição de contato, proibição de aproximação. Se caso ele utilize armas, então a suspensão do porte de arma, restrição ao uso de palavra. Ela também vai ter o acompanhamento psicossocial, que é aquele psicológico com social, e a garantia de abrigo, que isso é muito importante, porque muitas mulheres falam, mas para onde eu vou? Né? Então, a partir do momento que existe esse primeiro passo, que é importante dar o primeiro passo, nós temos essas resguardas, né? Havendo as imposições da medida protetiva, o juiz vai conceder, vai intimar o agressor a respeito dessas imposições e alertá-lo das consequências do descumprimento. Esse processo ele vai ficar parado, porque as medidas protetivas elas vão estar sendo garantidas para a vítima até que perdurem até que ela se sinta segura. Então, ela pode retirar posteriormente, caso deseje, né, por alguma outra razão, porém, ela vai estar garantida até aquele momento. O que acontece? A vítima ela vai ter essa proteção e o agressor vai receber todas as regras de conduta dali para frente. Então, o respeito que ele deveria ter dado como homem não deu e vai ter que dar pela lei, entende? Então, havendo descumprimento, nós passamos para um descumprimento de medida protetiva, que é um crime, e aí sim vai ser apontado em um processo criminal. E o que acontece daí quando ele desrespeita as regras de conduta e não cumpre o que está estabelecido aí nessa medida protetiva? Quando há o descumprimento da medida protetiva, vai ser expedido um mandado de prisão, porque o descumprimento da medida protetiva por si só, sendo noticiado, já gera essa consequência. Então, a pessoa sendo encontrada, né, o agressor sendo encontrado, ele vai ser conduzido para a delegacia, prestar esclarecimentos. Constatado o descumprimento, ele vai ter que ser encaminhado para um presídio e aí dará o início do processo judicial. Tá certo, Suelen. De qualquer forma, a gente não pode tirar o mérito da lei, porque a violência contra a mulher ficou escondida aí dentro dos lares brasileiros por muito tempo, por décadas. E foi através dela que a violência doméstica deixou de ser tratada como um problema familiar e passou a ser resolvido na justiça, né? Exatamente, Renata. Então, assim, a Lei Maria da Penha hoje completa a maioridade, os famosos 18 anos. Então, sinceramente, ela foi um barco, ela foi, assim, como eu posso dizer, um berço para todas as mulheres. Então, hoje nós temos as delegacias de defesa da mulher, nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAMS, nós temos o LIG 080, né, que é aquele que foi já passado na reportagem, temos as medidas protetivas de urgência, que são essas que eu explanei aqui agora, temos os abrigos. Então, assim, formas de aplicação da lei, proteção não nos falta. Falta divulgação e um apontamento dessa mulher para ela poder tomar essa iniciativa e denunciar. Muito obrigada por ter trazido aqui para a gente todos esses esclarecimentos para um assunto tão urgente hoje no Brasil. Obrigada, até a próxima.